Bom, vamos repercutir agora um escândalo. A notícia de que o presidente da Fundação Nacional do Índio prometeu ajuda a um servidor preso por arrendar terras indígenas. Um áudio interceptado pela Polícia Federal mostra uma conversa em que o presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier, ofereceu apoio a um servidor, Jussielson Silva, preso em maio por arrendar terras indígenas no Mato Grosso. O Jussielson Silva atuava aí em Ribeirão Cascalheira, a 993 quilômetros de Cuiabá. Ele foi preso junto com um policial militar e um ex-PM. Eles são suspeitos de alugar áreas na terra indígena Marai-Uatsed, do povo Chavante. O áudio foi divulgado pelo jornal O Globo. E a gente vai falar sobre este assunto, sobre esse escândalo, com o Fernando Viana, presidente da Indigenistas Associados. Olá, Fernando, seja muito bem-vindo, bom dia. Olá, Marilu, bom dia aos amigos do Jornal Brasil Atual. Bom, Fernando, eu vou ler aqui o diálogo entre o presidente da FUNAI e o Jussielson, né, para sua análise. E para que todos, né, tenham conhecimento, quem ainda não está sabendo desse diálogo, pelo menos vamos reproduzi-lo agora. O presidente da FUNAI diz o seguinte: eu vou dar ciência já do caso ao corregedor lá de Mato Grosso, ao corregedor nacional da Polícia Federal aqui, e já vou acionar nossa corregedoria para atuar nisso aqui. Pode ficar tranquilo. Aí o Jussielson responde: eu agradeço porque a gente está na ponta da lança. O senhor é o meu apoio de fogo. O senhor me protegendo, fico mais feliz ainda. Enfim, o presidente da FUNAI responde: pode ficar tranquilo aí, que você tem toda a sustentação aqui, pode ficar sossegado. Bom, diante desse diálogo, né, que a gente acabou de reproduzir aqui, eu acabei de ler, Fernando, como é que você analisa, né, esse envolvimento aí do presidente da FUNAI, ele que já tinha dado indícios claros, né, de que não está ao lado da população indígena no Brasil durante todo o governo, não é isso, Fernando? Marilu, é grave, né? É muito grave, e o contexto é o seguinte: no momento em que houve esse diálogo que você acaba de transcrever, né, de fazer a leitura para os ouvintes e espectadores, né, naquele momento o que estava acontecendo? Havia uma investigação, né? Policiais federais, agentes da Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal, estavam focando a unidade regional da FUNAI em Ribeirão Cascalheira por conta de um possível envolvimento do profissional que estava lá à frente, que foi esse que posteriormente foi preso, né? Focando por causa do envolvimento dele, possível envolvimento dele, com a prática de arrendamento ilegal de terra indígena, né? Então, qual é o contexto desse diálogo, então? O contexto é o presidente falando para este coordenador regional da FUNAI, para ele ficar tranquilo, porque a forma como os agentes da Polícia Federal teriam se dirigido ao coordenador regional da FUNAI seria inadequada, segundo eles. A preocupação do presidente da FUNAI não era com arrendamento ilegal, era com a forma como a Polícia Federal estaria se aproximando da FUNAI, né? Então é nesse contexto que ele fala: não, vou te ajudar. Ajudar, ok, se há uma inadequação na forma como a Polícia Federal está fazendo a investigação, isso é uma coisa. Agora, em momento nenhum se percebe a preocupação do presidente da FUNAI com o envolvimento do seu homem de confiança na região em questão com a prática do arrendamento ilegal. Prática essa que depois o levou à prisão, não é? Então a gente percebe, no mínimo, uma conivência do presidente da FUNAI, não é? Se não um estímulo, no mínimo uma conivência com uma pessoa que estava sendo investigada por fatos graves. E aí há um fato inescapável nisso, Marilu, que é o seguinte: é a gente pensar no perfil das pessoas que o atual presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, que é um homem de absoluta confiança do presidente Jair Bolsonaro, que veio para implementar uma política inconstitucional na área indigenista neste governo. Qual que é o perfil de pessoas que ele escolhe para colocar nas coordenações regionais, nessas unidades regionais da FUNAI? Grande parte dessas pessoas são ou militares ou policiais, sejam eles militares, até policiais federais também, como o próprio presidente, policiais civis,
mas pessoas que não têm a menor familiaridade com a questão indígena, não têm o menor acúmulo anterior com a questão indígena. E há uma reportagem que veio à luz pouco tempo atrás, mostrando como os critérios para a escolha dessas pessoas, que o Marcelo Xavier, o atual presidente da FUNAI, veio e foi substituindo sistematicamente nas coordenações regionais, eram critérios de alinhamento ideológico com o atual governo, pessoas que eram favoráveis ao atual governo. Esse senhor que foi preso, né, um militar que não tinha a menor familiaridade com a questão indígena, que nunca havia trabalhado na FUNAI, tem foto dele com o presidente Jair Bolsonaro, não é? Esse é o critério que o presidente Marcelo Xavier escolheu para colocar essas pessoas na regional. Por que colocar esse tipo de gente na regional? Por que valorizar esse tipo de perfil? Essas são perguntas que ele tem que responder. Ele não pode se apegar simplesmente em dizer que não, esse diálogo está descontextualizado, eu estava falando apenas da forma como a Polícia Federal estava investigando. Não, ele tem que explicar o envolvimento de um homem de confiança dele com a prática ilegal de arrendamento. Não é o único caso. Você tem outro coordenador regional, por exemplo, no sudeste do Pará, escolhido por ele, homem de confiança dele, que foi pego fazendo o quê? Fazendo um galpão na entrada da terra indígena, dos indígenas Caiapó, neste caso. O caso que a gente estava comentando é dos indígenas Chavante, Mato Grosso. Agora estou falando do Caiapó, no Pará. O outro coordenador regional, militar também, escolhido pelo Marcelo Xavier, construiu um galpão, e esse galpão estava sendo usado para quê? Os servidores do IBAMA descobriram. Estava sendo usado para a prática de garimpo ilegal dentro da terra indígena. Então, o agente da FUNAI na região promove a prática do garimpo ilegal. São pessoas da confiança do Marcelo Xavier. Ele tem que explicar esse tipo de situação. Desculpe, Marilu, me excedi aqui na fala, mas basicamente o ponto é esse. Exato, não, perfeito, não tem problema nenhum, porque você está justamente dando outros exemplos, são recorrentes, né, esses exemplos, da forma como você falou, é o lobo cuidando do galinheiro, né, a gente percebe isso, né, essa questão do galpão, exatamente para liberar, né, enfim, para deixar os garimpeiros ilegais atuarem no Pará é um exemplo, né. Agora, o Josielson, falando em questão, né, de policial militar, essas forças, né, de repressão na FUNAI, o Josielson Silva ele atuava, inclusive, com o policial militar, né, o Gerardo Maximiliano Rodrigues e Souza, e o ex-policial militar Enoque Bento de Souza, e aí os três são réus aí no processo, né, Gerardo e Enoque, ele também respondem também por integrar ali uma milícia privada, sequestro qualificado, abuso de autoridade, peculato, favorecimento pessoal, usurpação de função pública na forma qualificada, porte ilegal de arma de fogo e estelionato. Quer dizer, é esse tipo de gente que está atuando, né? Exato. E aí você lembrou muito bem dessa parceria. Esses dois outros agentes, né, conhecidos do Josielson, se eu não me engano, de atividades comuns anteriores no estado do Amazonas, eles não tinham função nenhuma explícita, oficial, dentro da FUNAI. Porém, a esposa de um dos dois, agora não vou lembrar qual dos dois, se o Gerardo ou o Enoque, a esposa de um dos dois foi nomeada pelo presidente Marcelo Xavier numa outra coordenação regional da FUNAI na região, ali próximo, na cidade de Canarana, né, também ali no leste do Mato Grosso. De modo que essas pessoas todas estavam ali articuladas. E essa esposa, acho que do Gerard, se eu não me equivoco, ela, quando você vê as reportagens sobre o histórico dela, algum envolvimento com a questão indígena? Não. Ela trabalhava justamente com a questão de venda de armas, né? Essa que era a expertise dela. Então, por que colocar uma pessoa dessa para ocupar um cargo técnico numa unidade regional da FUNAI? São essas questões que o presidente Marcelo Xavier precisa se explicar, sabe? Nós temos uma situação, Marilu, muito grave atualmente na FUNAI. Nós, da Indigenistas Associados, em parceria com uma outra organização, da nossa parceira chamada INESC, produzimos um dossiê que chama Fundação Anti-Indígena, que é justamente um retrato do que foi feito ao longo do governo Bolsonaro na FUNAI, e é gravíssima a situação, porque basicamente se resume naquilo que você falou, a imagem da raposa colocada para cuidar do galinheiro, né? De dentro da FUNAI está se praticando o oposto do que está previsto na Constituição brasileira e na legislação brasileira a respeito da política indigenista. Basicamente é demarcar terra indígena, proteger as terras indígenas, o usufruto dos recursos naturais são dos índios, são dos indígenas. Isso é a inversão, não demarcar terra indígena e, de alguma forma, facilitar
que os setores não indígenas se apropriem dos recursos naturais nas terras indígenas. É isso que está sendo colocado como política hoje em dia na FUNAI, e é algo muito grave. Exato. Agora vamos atualizar as informações em relação, né, aos assassinatos do Bruno Pereira e do Dom Phillips, Fernando. A gente sabe que a comissão temporária, né, sobre a criminalidade da região norte do Senado, criada justamente para investigar o assassinato deles, apresentou um relatório final, né, do senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, com a conclusão dos trabalhos, né? Então, a gente tem alguns pontos aqui do relatório, mas eu gostaria de saber como é que você viu esse relatório apresentado, porque eles chegaram, né, exatamente à conclusão que não foi aí um simples crime de mal-entendido, não parece que existe realmente mandantes, né, por trás, quer dizer, é preciso uma investigação bastante severa em relação a algo mais articulado, né, do que só rixa pessoal, como diz o Nelsinho Trade, né? Não, sem dúvida. Isso desde o início, né, da tragédia, a organização indígena da região, a Univaja, desde o início se bateu nisso, né, se veio a público dizer, olha, nós temos denunciado, a Univaja dizendo, né, nós temos denunciado a situação no Vale do Javari há muito tempo, né? Em 2019, já no final do segundo semestre de 2019, houve um servidor da FUNAI que trabalhava com o Bruno na região, foi assassinado a tiros à luz do dia na cidade de Tabatinga. E a Univaja já percebia, naquele momento, que aquilo ali já era a expressão de algo que vinha acontecendo, ataques a tiros às bases da FUNAI na região, né? Aí a morte do Maxiel, esse agente da FUNAI em 2019, e a Univaja estava sistematicamente denunciando para as autoridades que havia uma prática sistemática de crime organizado ali, afetando o Vale do Javari. Bom, não foi feito nada, né? E aí, bom, tem toda a questão aqui para a gente falar muito rapidamente. O Bruno Pereira era o coordenador de uma área importante, da área que trabalhava com índios de isolados e de recente contato, foi afastado por essa gestão da FUNAI. O Bruno rapidamente percebeu que nessa gestão não daria para fazer trabalho sério na FUNAI, foi trabalhar diretamente com a Univaja, com essa organização, na tentativa de fazer um monitoramento territorial ali e justamente de ficar denunciando. Era o mínimo que pode ser feito. Você vê o que está acontecendo e denuncia para as autoridades para ver se algo é feito. Trouxe o Dom Phillips nessa tentativa de expressar para a sociedade mais ampla, através de um jornalista qualificado como o Dom Phillips, né? Expressar, jogar no público o que está acontecendo lá. E era esse o trabalho que o Bruno estava fazendo, então, quando foi junto com o Dom Phillips assassinado, não é? Então, toda essa situação é uma situação que tem um histórico. A Univaja vinha alertando de que é um envolvimento ali dos pescadores da região com a prática de crime organizado, né, ligação aí possivelmente com narcotráfico e tal, algo muito grave, e não foi feito nada, né, nesse período todo. Bom, o relatório final do Senado aponta, né, reforça essas observações da Univaja, reforça a necessidade, portanto, de aprofundar as investigações. Já foi preso lá um sujeito que no início, né, estava mantido à parte. No início o governo queria dizer, já pegamos aqui o Pelado, o outro sujeito que eu esqueci o nome, o outro Pelado lá, e já resolveu, mas não. Aprofundando um pouco mais, chegaram nessa pessoa que é o Colômbia, né, que é um cara que já tem ali uma organização maior ali na região de fronteira, né, dos dois lados, dos três lados, porque é uma tríplice fronteira, é uma prática ali criminosa muito mais organizada. E as investigações têm que ser aprofundadas, né, efetivamente, e tem que ser colocada na região, tem que ser concedida à FUNAI e aos outros órgãos que estão na região, né, um poder para fazer frente a essa situação de criminalidade. Não é só uma questão indígena, é uma questão de soberania nacional, né, de defesa do Estado brasileiro, né, de preocupação com a segurança de uma região importante do território brasileiro. Tudo isso é o contexto do relatório. E ali um ponto que eu acho importante destacar, Marilu, é o seguinte: a Comissão do Senado apontou a necessidade de que o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal se aprofundem, além das investigações relacionadas propriamente ao assassinato, se aprofundem no que foi feito pela FUNAI efetivamente em termos de fiscalização nesse período todo. Porque a FUNAI se defende, o Estado brasileiro se defende dizendo, não, nós gastamos não sei quantos milhões em fiscalização, estamos trabalhando corretamente nessa área. Só que o que eles dizem, esses dados que eles apresentam, não são condizentes
com o que a Univaja está denunciando e, efetivamente, com o que a gente vê na região, não é? Então, é preciso que o Tribunal de Contas da União, os órgãos de controle, façam uma apuração fina de como é que foi gasto como é que foram gastos esses recursos, para ver como é que a FUNAI esteve se portando ao longo desses anos em relação à fiscalização das terras indígenas, sobretudo na região do Vale do Javari. Exato. E como a gente já tinha falado na época, né, da morte do Dom Philips, do Bruno Pereira, infelizmente, né, com todos que eu conversei, infelizmente essas mortes ainda vão continuar. E aqui em São Paulo, acho que você viu, né, Fernando, um ambientalista, né, que caiu aqui nas águas da represa Billings, aqui na região do ABC, aqui de São Paulo. Bom, enfim, ele tinha feito um passeio de barco com algumas pessoas e essas pessoas disseram, não, o barco deu um tranco, ele caiu, morreu. Bom, agora a delegada, né, enfim, que está responsável aqui pelo caso, disse que o laudo, né, que foi feito apresentou agressões e lesão no pescoço. Ou seja, possivelmente a causa, né, pode ter sido um aperto com as mãos aí no pescoço, um mata-leão. Então, mais um ambientalista, né, o Adolfo Duarte, que perde a vida. As investigações continuam, mas o fato é que ele está morto e essa questão ainda é muito preocupante no Brasil. Eu queria que você falasse também de mais essa morte, de mais esse ambientalista no Brasil. Ok. Não, evidentemente esse caso é mais um que se soma, né, a uma situação mais geral. Nós trabalhamos diretamente com a questão indígena. Eu acompanhei através da imprensa essa situação do ambientalista de São Paulo, né, se não me engano o apelido dele é Ferrugem, não é isso? É o Ferrugem, exatamente. E quando a gente vê essas notícias, a gente situa de fato num quadro mais geral, que envolve de fato a questão indígena, também envolve o que aconteceu com o Bruno Nicodon, e basicamente o que é? Nós temos um contexto hoje em que os ocupantes do poder central do país, né, têm um discurso e uma prática de incentivo, né, à ocupação desordenada do território, ao avanço sobre os recursos naturais e também a considerar as preocupações com questões ambientais, fiscalização ambiental, qualquer tipo de controle, de impedimento da exploração dos recursos naturais como algo pernicioso, né? Como algo que deve ser enfrentado. A gente viu a entrevista do presidente Jair Bolsonaro, voltando àquela questão que foi trazida pelos entrevistadores do Jornal Nacional, a questão de quando se tem o garimpo, né, ilegal, tem que destruir, né, os equipamentos dos garimpeiros ilegais, né? E o presidente ele não suporta isso, ele quer defender o maquinário ali dos garimpeiros ilegais. É esse tipo de coisa. O ex-ministro Ricardo Salles, né, ele era ministro do Meio Ambiente, mas o que ele fazia era promover as atividades irregulares, passar a boiada, né, desregulamentar toda a regulamentação ambiental para poder facilitar a exploração dos recursos naturais, inclusive exploração madeireira, né, exportação de madeira ilegal, com a qual ele estava envolvido quando saiu do governo. Então, assim, as principais autoridades do país têm um discurso e uma prática de incentivo, né, à exploração dos recursos naturais e tem um discurso e uma prática de que a proteção ambiental, os cuidados com o meio ambiente é quase como se fosse assim uma frescura ou algo que tem que ser eliminado, não é? Então isso é algo muito grave. A gente vê o discurso do presidente da República se referindo aos órgãos ambientais, IBAMA, ICMBio, e aí a FUNAI entra no meio também, embora não seja estritamente ambiental, como se fossem opositores dele. Então, antes dele assumir na campanha, ele se referiu à FUNAI, por exemplo, dizendo que ia dar uma foiçada no pescoço da FUNAI. Como que é isso? Ele é presidente da República, ele tem que gerir toda a máquina do Estado, um dos órgãos é a FUNAI, ele pode tentar fazer com que a FUNAI trabalhe na linha do que ele acredita, mas não dar uma foiçada no pescoço da FUNAI e não acabar com a fiscalização ambiental do IBAMA. O IBAMA existe para fazer fiscalização ambiental. Enfim, é esse tipo de questão que é muito grave hoje em dia, Marilu. Tá certo. Fernando, a gente agradece muito aqui a sua participação, a gente espera contar com você mais vezes aqui no jornal, tá? E um forte abraço para você e um bom fim de semana. Obrigado pela oportunidade, bom fim de semana a todos. Um abraço, Marilu. Abraço. Falamos aqui com o Fernando Viana, presidente da Indigenistas Associados. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual.
as notícias que os outros não dão.